Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos aqui no programa de pós-graduação em Gestão e Educação à Distância do campus Porto Velho, Zona Norte. Nesse episódio, nós vamos trabalhar com o tema Avaliação Sistêmica da Educação à Distância. E para discutir esse assunto, a gente tem uma convidada especialíssima, sim. Não poderia ser outra pessoa senão ela, a professora Sara Luiz Oliveira Duarte. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada, professora. É um prazer estar aqui com todos, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos e também aprendendo, porque sala de aula, seja ela fechada, aberta ou flexível, a gente ensina, mas a gente também aprende bastante. Muito obrigada pelo convite. Bom, então vamos ver aqui as temáticas que nós vamos abordar nesse episódio, né, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Vamos acompanhar. Bom, aqui a gente tem, então, né, nada sugestivo, avaliação. Por quê? Porque o processo de avaliação na educação à distância envolve o AVA, é um dos elementos, mas também envolve aí os sinais, exatamente os sinais. Dentro do sistema de avaliação, nós temos algumas normativas essenciais, né, que vamos trabalhar aí a posteriori, que é a Portaria Normativa 840 de 2018, a Instrução Normativa 4, também de 2018, a Nota Técnica 2 de 2018 e, mais recente, a Lei 14.375 de 2022. E nesses instrumentos, nós encontramos o processo de avaliação, que é regulado pelo Ministério da Educação, que é regulado pelo INEP e também com alguns parâmetros. E são esses parâmetros que nós vamos discutir aqui com a professora Sara. Então, professora Sara, quais são os sinais? A gente costuma brincar aqui nos bastidores que os sinais, ele vai nos dando os sinais, né? É um trocadilho, mas é um trocadilho super pertinente, porque quando a gente fala de sinais, a gente está falando basicamente de 3 elementos, que são a instituição de ensino superior, a gente está falando do elemento cursos, que faz parte, né, da instituição de ensino superior, e a gente também tem um elemento, aí tem um ator super importante nesse processo dos sinais, que é exatamente o estudante. Então, esse tripé, né, instituição, curso e aluno, ele forma ali, de forma geral, de forma macro, a avaliação do sistema dos sinais. Esses três elementos, digamos, né, constitutivos do processo avaliativo, eles são 3 elementos que o coordenador de curso, o gestor da educação à distância, o professor precisa ter conhecimento para saber como que o processo de avaliação institucional acontece e como esse processo pode ser otimizado pela instituição. Exatamente, né? Quando a gente está dentro de uma instituição de ensino, a gente não pode, a gente não deve, né? E nem pode olhar apenas um ator ou um elemento de forma isolada, porque todos eles compõem esse macro. Então é importante que tanto isso que a professora Anabela falou, gestor, coordenador esteja muito bem capacitado, professor esteja dentro desse planejamento e sabendo o que está acontecendo a nível institucional e o aluno, consequentemente, lá na ponta, usufruindo de todo esse planejamento, ação e execução posta por esses 2 atores importantes nesse processo. Ok, aqui, Sara, a gente fala do processo de avaliação. E o instrumento, ele se baseia aí em 3 dimensões avaliativas. Vocês podem acompanhar aqui com a gente na tela, que são 3 dimensões avaliativas. Essas 3 dimensões, elas estão contempladas no formulário eletrônico. Ela é pelo INEP, né, acompanhada pelo Instituto Nacional
de pesquisas, de avaliação, e é o MEC que faz esse processo, que funciona em 3 instâncias, mais ou menos, que primeiro é a autorização, depois o reconhecimento e depois a renovação do conhecimento e o credenciamento. E essas 3 dimensões são a organização didático-pedagógica, o corpo docente e tutorial e a infraestrutura. Nesse formulário eletrônico, que é preenchido no INEP, tanto para os cursos presenciais como para os cursos à distância, geralmente quem faz o preenchimento é o coordenador, ou se a instituição tiver o PI, que é o pesquisador ou procurador institucional. Então, Sara, como é que funciona esse processo? Onde que a gente acessa esse formulário? Como que se dá esse contato entre a instituição e o INEP, MEC? Exatamente, olha só, a figura que representa a instituição para o Ministério da Educação se chama procurador institucional e atualmente também chamado recenseador institucional, que é a pessoa que faz a coletânea dos dados para alimentar o censo da educação superior. Então, essa é o elo entre a IES e o órgão federal, Ministério da Educação. O coordenador, ele muitas vezes, ele tem acesso a esse sistema que a gente chama sistema EMEC, que é o sistema que faz o controle, né, de todos os formulários eletrônicos, que faz o controle do andamento e da supervisão dos processos avaliativos. Quando a gente chama de processos avaliativos, é importante a gente saber diferenciar qual é o processo avaliativo que a instituição está passando. Por quê? Nós temos o primeiro deles, né? Nenhuma instituição funciona sem o credenciamento institucional. E para fazer esse credenciamento institucional é preciso, professora, estar vinculado obrigatoriamente um curso, o primeiro curso autorizado da instituição. Então não existe credenciamento institucional sem existir vinculado a ele um curso ali para dar vida para essa instituição. Um outro processo avaliativo que vale a pena falar é a autorização de curso. Então nós temos, enquanto instituição, credenciamento institucional e depois de um tempo, esse tempo pode ser aí de 4 anos, 3 anos, 5 anos, às vezes, né, em casos excepcionais, 10 anos, ele passa pelo novo recredenciamento institucional, ou seja, é dada autorização para uma IES funcionar, mas daqui a um tempo é feito o quê? Um novo olhar. Por quê? Aquilo que foi planejado lá atrás, quando a instituição estava querendo, né, formar, muitas vezes ela não faz aquilo que ela prometeu. Então, credenciamento é fase de planejamento. O recredenciamento é muito mais complexo, porque você tem que comprovar aquilo que você planejou, você de fato executou. Essa é a caixinha do credenciamento, né, institucional. Nós temos outra caixinha aí do processo avaliativo, que envolve, como a professora Anabela já citou, a autorização de curso, e aí a gente precisa entender também o que, professora? As autonomias, né? Até que ponto uma instituição ela tem autonomia ou não? E aí a gente entra num caso, é faculdade? Das estruturas, né? Se é instituto, se é faculdade, se é universidade. Cada um desses níveis vai ter um processo de autorização diferente e, consequentemente, um processo de credenciamento e renovação de credenciamento diferente. Se você é uma instituição, um instituto, uma faculdade ou uma universidade, cada uma delas, quando você já cria a instituição e faz o seu cadastro no Ministério da Educação, você já tem tipos de autonomia para cada uma dessas instituições. Então, de repente, uma instituição, se ela já é uma universidade, ela tem uma liberdade maior na criação de um curso, por exemplo. Se ela é um instituto ou se ela é uma faculdade, ela tem alguns limites para implantar ou desenvolver novos programas, seja de graduação ou pós-graduação, entre outros. E aí, pegando esse ganchinho, por exemplo, nenhum centro, você já deve ter percebido aí dentro da sua cidade, né, que nós temos faculdade, é normal, é comum a gente ter faculdades e ter centros universitários. Qual a diferença entre elas?
toda ou qualquer instituição ela já pode nascer centro universitário? Não. Não. Ela precisa viver a fase da faculdade, ela precisa vivenciar esse tempo todo e aí pedir, sim, uma solicitação no Ministério da Educação para passar por uma transformação de organização acadêmica. Passado isso, aí ela se torna um centro universitário, que é uma organização que tem muito mais autonomia, né? E casos também excepcionais, a gente tem o nascimento já nativo de universidades ou institutos federais que eles possuem outras autonomias. Mas para fechar aqui a caixinha do curso, né, o que é que nós temos? A autorização de curso, a renovação do curso, que é aquilo exatamente, assim como a instituição passa pelo credenciamento e recredenciamento, ou seja, planejamento e execução, no curso também acontece alguma coisa. A autorização, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você faz aqueles planos, né? Pode começar, pode fazer, os seus projetos pedagógicos estão... Geralmente a gente já faz com todo o afinco, né, com todo o sonho pedagógico, institucional, e ele fica realmente, né, ali robusto, atrativo, mas aí no recredenciamento vem esse processo que a professora Sara depois inclusive vai detalhar para a gente com as 3 dimensões, que é conferir se de fato o que você planejou ofertar, você está ofertando. É muito mais difícil reconhecer o curso do que autorizar. Isso é muito difícil. E a gente vai falar um pouquinho depois, quando a gente for detalhar, que às vezes, muitas vezes, autorizar um curso com nota máxima, e essa nota máxima é 5, ele é muito fácil, né? Não é muito fácil, mas é muito mais fácil. Considerando uma renovação de curso para tirar nota 5 é suado. E aí a gente tem, depois de um curso renovado, ou seja, todos estão aptos a ter seu diploma na mão, a gente tem a fase do renovação de reconhecimento, ou seja, daqui a um tempo todo o fluxo ali muda novamente para verificar e aferir. O Ministério da Educação, ele quer olhar, ele vem avaliar o curso e a instituição para aferir aquilo que vocês estão dizendo que estão fazendo, de fato estão fazendo, e como que estão fazendo. É esse como que estão fazendo que vai garantir a nota 1, 2, 3, 4 ou a nota máxima de excelência, que é a nota 5. Exatamente. Então, o processo de avaliação, ele tem essa primeira parte que depende aí do processo de implantação, né, de criação, implantação e implementação da instituição ou do curso, e aí você passa por esses procedimentos, você tem que fazer o cadastro no sistema do INEP, e depois você vem para os sinais, que é necessariamente o Sistema de Avaliação Nacional da Educação Superior. Nesse processo, aí agora a gente falando de como essa oferta da instituição é avaliada, ela tem 3 dimensões. A dimensão didático-pedagógica, a dimensão do corpo docente e tutorial e a dimensão da infraestrutura. O que são essas dimensões, Sara? Como é que ela se organiza? O que trata a didático-pedagógica, o corpo docente tutorial, infraestrutura? O que é esse de 1 a 5, né, que a gente fica falando, o curso é nota 5, o curso é nota 3, né, o curso... Por quê, né? Da onde saiu esses números e qual a relação desses números com essas dimensões que são avaliadas? Perfeita pergunta, professora, porque muitas vezes a gente é acostumado a ver outdoors espalhados na cidade, né? Seja ela uma instituição de organização pública ou privada, quando se tira uma nota, geralmente há um marketing, né, institucional para divulgar isso. Só que muitas vezes o nosso aluno lá na ponta, ou um mero candidato, ele olha aquilo e acha lindo, mas o que significa? E aí, os instrumentos de avaliação que está vigente até hoje são os instrumentos de avaliação de 2017. Então, antes de 2017, ao longo, né, a lei dos sinais, ela está em funcionamento há bastante tempo, e aí, ao longo do tempo, os instrumentos de avaliação eles foram se reformulando, porque aquilo que era
entendido ser o melhor no passado, já não se fez presente agora em 2016. Então, foi feito todo o estudo, 2017 implanta-se os novos instrumentos de avaliação, que muda para todo mundo, né? E está vigente até hoje. E aí a gente tem caixinha de organização didático-pedagógica, dimensão 1. Dimensão 2, corpo docente e tutorial. E dimensão 3, a infraestrutura. Cada dimensão tem um rol aí de indicadores, que são os indicadores de qualidade. Então, dimensão 1, por exemplo, eu tenho 24 indicadores para comprovar se a tua organização didático-pedagógica, quando a gente fala de organização didático-pedagógica, a gente está falando em nível macro, que é instituição de ensino, e a gente está falando também de políticas, por exemplo, institucionais aplicadas dentro do curso. Então, a gente fala da instituição e fala do curso. A dimensão 2, corpo docente e tutorial, é focado ali, né? Se eu não estou enganada, são 16 indicadores, e aí é focado no corpo, como o próprio nome já diz, corpo docente. Quais são, né? Como que é feita a escolha? Aí entra a titulação desse professor. O que ele pesquisa, publicações, se esse professor atua, a quantidade, né, tempo que ele atua naquela área, naquela instituição, quais as pesquisas ou a produção científica e acadêmica desse profissional, quais as relações institucionais desse profissional. Então, por exemplo, o Lattes dele, como que ele está articulado no Lattes, se no Lattes dele tem essas publicações, orientações de trabalho, toda essa estrutura. Professora, e quando a gente fala de Lattes, olha que importante, né? Muitas vezes nós somos professoras, muitas vezes a gente faz mega produções, mas a gente não coloca no Lattes. Então, assim, muito cuidado, porque o Ministério da Educação, ele avalia o que está posto no documento. Se você fala para ele que você tem e você não comprova, lá no formulário eletrônico, não é na hora. Na hora ele vem aqui em loco, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, as avaliações estão virtuais, mas quando o avaliador chega dentro da tua instituição, ele vai comprovar tudo aquilo que já está alimentado no sistema. Ele é obrigado a ver exatamente isso. Então, se o professor faz, mas não atualiza o Lattes, não vale de nada. Se o professor atualiza o Lattes lindamente, maravilhosamente, mas não comprova, esse é o pior cenário. E a gente também tem dentro do corpo docente tutorial o quê? O regime de trabalho, que é um indicador super importante. Não é só titulação. Muitas vezes o regime de trabalho, de nada você avalia, de nada adianta você ser um doutor, por exemplo, se teu regime de trabalho for horista, né? Quanto maior o regime de trabalho, e a gente está falando de regimes de trabalho parcial ou integral, maior é a pontuação para aquele indicador. Então, todo esse trabalho é verificado por quem? Pelo procurador institucional, pelo coordenador de curso, pelo gestor acadêmico, diretor acadêmico e, consequentemente, pelo reitor. E aí a gente tem o terceiro elemento, que é a infraestrutura. Então, evidente, dentro desses elementos, dessas três dimensões, né, o Ministério da Educação, INEP, chama de dimensões, dessas três dimensões, nós temos os critérios, como a professora Sara falou, que ninguém melhor do que a Sara para falar, porque, né, ela é responsável pela avaliação na instituição que ela atua, ela é a procuradora institucional. Não. Ela procura os documentos lá, quase, né? Pronto, vamos lá. Eu dou todo esse suporte, essa consultoria, mas eu não sou procuradora institucional. Nós temos eu sou, né, de uma instituição, de um centro universitário privado, e aí lá tem um procurador institucional, mas eu gosto muito, eu falo que a cereja ali, né, fui picada pelo mosquitinho da regulação e faço esse braço, ajudo bastante as avaliações que acontecem dentro da minha instituição. Esse processo a gente chama de regulação, né? Porque, embora tenha o nome de avaliação, ela também tem esse cunho de regular o processo. Porque o que seria o regular? Adequar o curso, geralmente avaliamos o curso juntamente com a instituição, então adequar o curso a esses padrões de qualidade mínimos
para que seja ofertado quando o cursista, o aluno ou a pessoa que está fazendo aquela formação recebeu o seu diploma de uma instituição reconhecida. E aí, nota máxima que a gente diz, nota 5, significa que esses critérios dentro dessas 3 dimensões foram atingidos. Então, tanto com relação à organização didática, com relação ao corpo docente tutorial e com relação à infraestrutura. Sara, o que você destacaria dentro do corpo docente tutorial, especialmente aí da tutoria, dos critérios? Nós temos, né, uma coisa muito boa que foi implantada, acho que vale até trazer esse contexto, em 2017, foi a unificação desses instrumentos de avaliação. Antes a gente tinha documentos isolados, né, instrumentos de avaliação isolado para cada tipo de coisa. Hoje não se faz mais diferença entre o presencial e o EAD. Se você for lá, a professora Anabela vai mostrar o site do governo federal, nós temos lá no EMEC principalmente, a gente tem lá o mesmo instrumento. E o que muda nesse instrumento? Aquilo que você faz para cursos à distância, ele entra como aditivo. Então, se o curso é presencial, ele não precisa, por exemplo, comprovar o ambiente virtual de aprendizagem. Se o curso é presencial, você não precisa ter o quê? Corpo tutorial, tutores vinculados ao curso. Agora, se você for um curso à distância, aí entre esses aditivos você precisa comprovar. E o que é importante a gente ter aí dos tutores? Tutor é professor, né? A longa aí, né? Longa caminhada de luta, digamos assim, o mais ideal seria, essa palavra seria ideal, de luta, de igualdade, equidade. Exatamente, né? A gente já discute isso há bastante tempo aqui no Brasil e a gente ainda não conseguiu ter uma resolução sobre o caso, uma solução específica sobre o caso. Mas vamos lá, o tutor, ele tem que ser qualificado. Ele não pode ser apenas, vou pegar qualquer pessoa de qualquer formação ou muitas vezes sem formação e colocar ali para cumprir tabela. Isso não pode. O tutor, ele tem que ser tão qualificado como o professor. Então, ele tem que comprovar, sim, as capacitações, as oficinas, tudo que ele fez dos últimos 3 anos. Mas eu fui um tutor que me formei, os últimos cursos que eu tenho até há 10 anos atrás. O MEC não aceita, independente se é para professor ou se é para tutor, comprovações de cursos há mais de 3 anos. Outro ponto que chama a atenção dos avaliadores é o tutor, ele é da área fim do curso que ele está tutoriando. E isso é importante também. Lá no instrumento de avaliação não diz que a obrigatoriedade, se o curso que está avaliando for de administração, o tutor tem que ser de administração. O instrumento de avaliação não traz isso. Mas os avaliadores, e aí a gente tem quantidades específicas de avaliadores, tá? Se é um credenciamento ou um recredenciamento institucional, nós vamos ter dentro da instituição 3 avaliadores do INEP. Se é autorização de curso, reconhecimento ou renovação de reconhecimento, nós teremos 2 avaliadores olhando as 3 dimensões. Lembrando que esses 2 avaliadores, eles também são... Há um cadastro nacional, né? Geralmente é um chamamento público para cadastramento desses avaliadores. Esses avaliadores passam aí eles também passam por uma avaliação com relação à titulação, tempo de trabalho, área afim com o que ele pretende avaliar, com o que ele, né, está se candidatando a ser avaliador. E geralmente eles são, depois de... aprovados, exatamente, depois de serem aprovados, eles são alocados em avaliações que estejam relacionadas com as áreas afins de sua formação e sua experiência profissional. Então, geralmente, na maioria das vezes, pelo menos eu acho que eu vi raríssimas vezes, só quando realmente é uma situação inusitada, mas na maioria das vezes, os profissionais, os avaliadores que vão fazer esse processo de autorização, de reconhecimento, recredenciamento, e que vão fazer a visita em loco, são da área fim, né, ou são próximos à área de formação do curso que está sendo avaliado e, né, dos outros trâmites.
Exatamente. É obrigatório, no caso ali, né, que tem 2 avaliadores, obrigatoriamente um tem que ser da área específica. O ideal, e durante muito tempo nós já vimos isso, os 2 serem. Mas devido a toda uma política que está bastante defasada, né, isso já está, o Ministério da Educação está estudando possibilidades de ter um reajuste nessa remuneração desse avaliador. Porque esse avaliador, ele pode ser qualquer pessoa que se encaixe dentro dos critérios lá do sistema BACES, que é o nome que chama, né? Então ele é avaliador do BACES vinculados ao INEP, e aí ele passa por todo esse trâmite, inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas um avaliador, uma vez aprovado nesse edital, ele sai portaria com o nome dele no Diário Oficial da União, e ele também, se ele faz alguma coisa, não vou dizer errada, mas alguma coisa que infringe ali as políticas que ele contra o edital, esse avaliador, ele é expulso do Ministério da Educação. Olha que interessante, né? E também se ele é um avaliador, só trazendo um pouquinho aí dos bastidores das nossas vivências, né? Se ele é um avaliador, mas ele rejeita 3 avaliações seguidas do Ministério da Educação, o MEC entende que também esse avaliador não vale para ele, né? Então, ele também é colocado de escanteio. Hoje no Brasil a gente tem mais de 3.000 avaliadores de todas as áreas do conhecimento. É um número bastante pequeno, considerado o aumento significativo de instituições de cursos que estão sendo criados, e aí sempre tem, né, uma vez por ano obrigatoriamente, algumas vezes até mais, esse chamamento público via edital do sistema que cuida disso, que é o BACES. Bom, e aí, retomando, né, então aí várias análises, mas trazendo agora para o processo de avaliação em si, Sara. Como que ele acontece? A gente sabe que tem o preenchimento do formulário online, né, direto no site, o formulário eletrônico, e aí como se procede? Qual é o passo a passo dessa visita em loco que hoje a gente tem, atualmente, né, as normativas aí flexibilizaram alguns processos e a gente tem, inclusive, as últimas avaliações têm sido feitas de modo virtual. Então, como que é o passo a passo dessa avaliação? Antes de falar do passo a passo, eu vou trazer um dado importante para vocês. Por exemplo, entre o primeiro formulário eletrônico, a primeira intenção da instituição e, de fato, essa avaliação em loco acontecer, ela demora aí mais ou menos 2 anos, às vezes um curso para ser autorizado, no caso de instituições ou faculdades, né, sem autonomia, dependendo do curso, até 4 anos. Então imagina você, né, se planejar, você querer fazer a sua casa, essa casa chamada instituição, você ter as pessoas, você ter os pedreiros, você ter tudo, mas, você vai poder colocar só o primeiro tijolinho, e aí eu falo do tijolinho como execução já só daqui a 4 anos. Então, isso é o lado penoso das avaliações. Por quê essas avaliações estão demoradas? Primeiro, porque a gente tem uma defasagem no número de avaliadores no Brasil. Um outro dado importante é que esse fluxo entre solicitação, ele é muito demorado. Então, eu faço a primeira intenção, ou seja, eu preencho o primeiro formulário eletrônico. Esse formulário é analisado pelos técnicos do Ministério da Educação e aí a gente tem o primeiro sinal. Esse sinal a gente recebe um parecer lá no sistema EMEC, dizendo o que você fez lá no formulário, ele está parcialmente favorável, ele está insatisfatório. Se está insatisfatório, pronto, já você tem que regredir, ir lá refazer tudo, esperar o tempo, refazer tudo e, assim, pedir, né, apoio divino. Você ajuda tem sobrenatural. Satisfatório. Então, assim, o técnico do MEC, ao analisar o formulário eletrônico, primeiro, ele já vai dar o sinal para você. Dado esse sinal, supondo que seja parcialmente satisfatório, que é o que a gente recebe assim com muito mais volume. O que é isso? Ele está dizendo lá para o MEC,
Olha, quando o avaliador do INEP estiver dentro da instituição, e quando eu falo estiver dentro da instituição, aplica-se às avaliações presenciais em loco, como também às avaliações virtuais aí, formalizadas em meio à pandemia. Ele diz para o avaliador, fique atento ao número de vagas, olhe com mais atenção sobre isso, porque isso aqui já me chamou a atenção lá no formulário inicial. Avaliador, observe se a infraestrutura traz isso, isso e isso. Então, assim, ele já dá dicas. Ele dá dicas obrigatórias para o avaliador e ele dá dicas obrigatórias para quem? Para a instituição. Para a instituição. Então, uma instituição, ela olha para esse primeiro passo. Parecer, né? Já, olha, o que eu preciso dar mais atenção para que na hora da visita em loco, virtual ou presencial, esse elemento ele já tenha sido melhorado para que o avaliador fale, opa, tinha aqui um detalhe a ser observado, mas esse detalhe foi superado, então bola para frente, vamos continuar o processo, eu não preciso ou fazer observações ou pedir correções ou regulação desse processo. Perfeito. Fechado esse primeiro passinho, aí a gente entra no segundo processo, que passa em um tempo, e aí esse tempo é considerado aí mais ou menos um ano, aí vem para o segundo formulário eletrônico. Tudo é sequência, tá, gente? Não que seja sequencial. Aliás, é sequencial sem ser sequência. E aí vem para esse segundo formulário eletrônico. Esse segundo formulário eletrônico, aquilo que estava mamão com açúcar no primeiro, já se torna muito mais profundo, porque é o que essa segunda etapa desse formulário eletrônico? Já é a comprovação textual de todos os indicadores dos instrumentos de avaliação. Então, eu tenho que colocar lá, alimentar o sistema EMEC com a dimensão 1, com o indicador da dimensão 1, que trata especificadamente das políticas institucionais no âmbito do curso. Não adianta a instituição planejar a política institucional de forma macro. Se aquela política ela não permeia o curso, só no indicador 1 eu já tenho o quê? Nota mínima, que é 1. Então, aí vem a lógica, né, dos aditivos, que é 1 significa que você não comprovou, 2, você tem, 3, você tem e faz, 4, você tem, faz e faz bem feito, e 5º, que é a nota máxima, você tem, faz bem feito, com práticas exitosas e inovadoras. Então, assim, a cereja do bolo, a dica... A nota 5, né? A nota 5 é exatamente você comprovar aí que faz tudo muito bem dentro da casa, mas você tem aí trabalho, olhar diferenciado para inovação e as práticas exitosas. Por isso que geralmente é difícil quando se inicia um curso institucionalmente, aí tanto de instituições, organizações públicas quanto privadas, esse primeiro curso, na sua primeira avaliação, ele já ter nota 5. Porque geralmente é um processo de instalação do curso, implementação. Então, muitas das práticas não se consegue ainda provar se são exitosas ou não. Mas logo no segundo processo, aí você já tem maior efetividade e grande chance de ir regulando esse processo para que tenha uma nota 5. Claro que há exceções, várias instituições conseguem na sua primeira avaliação essa nota 5, mas aí o destaque que a professora Sara comentou, que essas práticas têm que ser exitosas e comprovadamente inovadoras. E aí, assim, né, a gente fala, comprovar no papel é muito fácil, porque você entrega o seu projeto. Muitas vezes os projetos, eles são feitos por consultores. Outras vezes, eles são feitos um produto dentro da casa, com seu corpo gestor, seu corpo docente participando. E isso, inclusive, é uma pergunta coringa que todo avaliador faz, independente de qual instituição seja.
Você, professor, ele vai lá fazer entrevista não é com o professor, com os professores vinculados ao curso. Então, se eu estou numa roda aqui, eu sou avaliadora, estou com uma roda com 26 professores, ele pergunta, vocês, professores, participaram desse projeto pedagógico de curso, o famoso PPC? E aí, não é se um professor falar, se o coletivo falar, nós nunca participamos, a gente nem sabe o que é isso. Pronto. O papel pode estar lindo, maravilhoso, assim, a Já melhor não vai escrita. valer 5. A melhor escrita. Se o professor falar isso, já não vale 1. Então, assim, não é a escrita maravilhosa, é a escrita aliado que a prática, a vivência, né? E cada vez mais é o dever, o papel da instituição promover esse encontro, essa sinergia entre aquilo que a alta gestão está planejando, pensando, quais são os rumos, e fazer com que isso chegue para todo mundo, para que todo mundo esteja nivelado ali dentro das mesmas informações e dentro participando ativamente dos mesmos planejamentos. Lembrando que os sinais, o EMEC, o BASES, todos esses, os formulários, eles estão disponíveis no site do INEP e a intenção das séries, que é a Secretaria de Regulação dentro, né, do INEP e vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação, o objetivo dela não é, olha, você é 1, não é, olha, você é 5. Não, o objetivo dela é garantir que o diploma do formando tenha os critérios mínimos para ele atuar. Então, o objetivo, por isso que os avaliadores são selecionados, não são carreira ad eterno, porque para não sofrerem influência, para não sofrerem pressões. Então, o objetivo dele não é com a instituição. O objetivo da avaliação é com você, estudante que está aqui acompanhando a nossa aula, com você, de que o seu diploma, quando estiver lá reconhecido, esteja reconhecido com os critérios mínimos, né, e de qualidade para que você possa atuar como um excelente gestor de educação à distância ou qualquer outra formação que esteja sendo ofertada pela instituição. Então, esse é o objetivo das séries e de todos os elementos de avaliação. Não é você dizer que a instituição A ou B é boa ou é ruim, por mera vontade dos avaliadores. Vontade dos avaliadores, exatamente. Ela tem esse processo justamente para garantir a qualidade da sua formação profissional. Lembrando que esses dados, então a gente pode acompanhar aqui no slide, eles estão todos disponíveis no site do INEP. Né? Aqui você tem, olha, o Ministério da Educação.gov, então dentro do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, você tem as áreas de atuação, avaliações e exames educacionais, a avaliação em loco e os instrumentos de avaliação. Como a professora Sara comentou, nós temos aí desde 2008 os instrumentos e o último que está vigindo é o de 2017 e aqui depois faremos outros aprofundamentos nos nossos próximos episódios, acompanhe e não perca, né, que a gente vai analisar. Mas se você já estiver curioso, já quiser fazer aí uma pesquisa, é só acessar aqui que a gente tem todos os instrumentos, o Ministério, o site institucional tem todos os instrumentos, todos os critérios, todos os processos e todos os sistemas. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, Sara, já tá. Eu poderia ficar aqui ad eterno, né? Quais são, assim, as dicas, as cerejinhas do bolo para participar e fazer bem, né, um processo de avaliação institucional e garantir que não só o seu curso e a sua instituição tenham aí nota máxima, mas que os profissionais tenham, né, tenham uma formação de qualidade? Eu costumo dizer, professora, a cereja do bolo é fazer o dever de casa bem feito e começando ali, entendendo, não é só ser coordenador ou gestor de curso, é entender que a gente precisa prestar contas com esse Ministério da Educação, que é o órgão que faz a regulação. Então, assim, tá sempre atento quais são os rumos do Ministério da Educação, tá atento e conhecer a fundo os instrumentos de avaliação, porque o avaliador não vai perguntar assuntos aleatórios, ele vai perguntar exatamente
Políticas institucionais, isso. Qual é o teu NDE? O teu NDE é formado por quantas pessoas? Qual a titulação? Qual o regime de trabalho? Quanto tempo tem na instituição? A infraestrutura, os laboratórios de atividades práticas, o que tem, quantos tem, eles funcionam, qual é a manutenção periódica que é feito isso? Então, assim, conhecer o instrumento de avaliação e a última cereja do bolo é nada de coordenador, gestor de curso se desconectar da instituição, porque nós temos gestores de curso que nadam de braçada. Eu costumo usar sempre essa terminologia, né? Nadam de braçada, conhece a especificidade excelente, mas muitas vezes conhece apenas seu mundinho. O que está acontecendo na instituição ele não está sabendo, né? As políticas amplas, não é que eles não ficam sabendo, muitas vezes para ele não é, né? Ele está ali preocupado com o curso dele. Então, assim, olhar para instituição, o que está acontecendo a nível institucional, olhar para o seu curso, treinar, capacitar, envolver e trazer os professores muito para o seu time de fato e fazer com que tudo isso, o aluno lá na ponta, ele fale que viva isso dentro de sala, porque se o aluno também, Esse é um detalhe importante, né? Não adianta nada você tá lá, preencher o formulário eletrônico, você comprovar, vou colocar entre aspas, comprovar com documentos, etc. E na hora que o avaliador tiver ali, que ele tem um momento específico com os alunos, então, ele tem um momento específico com a equipe de gestão, ele tem um momento específico com a equipe docente, ele observa a infraestrutura e ele tem um momento com os alunos. E nesse momento com os alunos que eles conversam, inclusive é uma conversa só, né, não tem a presença da equipe gestora, eles vão ter essa conversa e vão sentir se esses alunos participam, se eles vivenciam práticas, se eles participam das políticas, se eles conhecem o projeto pedagógico. Se eles vivem a extensão universitária, né? Se agora foi implantado, já começou a valer a curricularização da extensão, então, assim, tudo isso, se ele tem acesso, se o aluno tem acesso ao coordenador, se tem acesso à reitoria, então são perguntas para garantir, para trazer subsídios para o MEC, para os avaliadores de evidências reais, físicas, daquilo que você diz que está fazendo lá no papel, que está lindo, maravilhoso, está impecável. Então a cereja do bolo basicamente são essas, professora. Bom, então a gente termina esse episódio com essa dica, né? Dica de alguém que conhece o processo, acompanha o processo, está aí nesse ramo, né, de regulação e avaliação já há um tempo. Não vou falar para a gente não desconfiar da idade, né, Sara? Mas já tem larga experiência profissional, né, e atua nesse meio. Então, muito obrigada, Sara, pela sua presença. É sempre muito feliz para mim ter você aqui nos nossos cursos, aqui do Instituto Federal, participando com a gente, né, dessa formação, e em especial da formação dos gestores em educação à distância. Obrigada e suas considerações. Eu, assim, toda vez que eu sou convidada, eu não tenho como negar, porque eu gosto demais de estar aqui dentro do Instituto Federal. Acompanhei, né, a gente é mais lá dos primórdios, o primeiro projeto pedagógico para a implantação de uma pós-graduação, né, da especialização da educação à distância. Vocês vão ver o nome da professora Ana Bela, vão ver meu nome lá no documento, e a gente fica muito feliz em saber que estamos formando e multiplicando esses gestores de educação à distância. Então, obrigada a você que está nos acompanhando, espero que tenha gostado, e a gente está aqui para somar, né? Não para dividir, mas para somar. Gosto bastante disso. Soma de experiências e vivências. Bom, e aí você acompanha a professora Sara Luísa Oliveira Duarte, procura aí nas redes sociais, siga no Instagram, né, conheça a história de trabalho profissional dela, as publicações, né, vocês vão ver. Isso também é um processo de aprendizagem. Olha, como que esse profissional aqui teve êxito, olha o que ele fez, olha como que a instituição está trabalhando. Então, é uma dica, também é uma cerejinha do bolo. E sem falar que sempre o processo de aprendizagem ele é contínuo. Então, sempre esteja aí
pesquisando, se informando, se atualizando sobre as formas. E participar de todo o processo é essencial. A Sara comentou aqui que ela esteve lá nos primórdios fazendo o projeto pedagógico. Então, para que a sua instituição tenha êxito, é essencial que todos participem, que a gestão seja compartilhada, coletiva, desde o processo de implantação até os processos de regulação e as suas consequências exitosas, esperamos. Então, acompanhe os próximos episódios da nossa disciplina aí de avaliação em educação à distância. Se você também estiver curioso, siga o nosso programa Zona de Conexão no canal do YouTube do Campus Porto Velho Zona Norte e até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.